Jesus entendendo que o momento não era bom, que o momento não era favorável, Jesus entendendo que o momento ali era de luto, a Bíblia diz que Jesus procurou um lugar à parte. A ideia ali não era apenas orar, a ideia ali não era passar um momento apenas a sós com Deus, a ideia ali era poder viver o luto. E o direito do luto todos nós temos. Todo mundo tem o direito de chorar pelos seus mortos. Todo mundo tem o direito de sofrer pelos seus enlutados. Todo mundo tem o direito de sofrer a perda, de viver o luto. E não foi diferente com Jesus. Jesus foi procurar um lugar à parte. E ele, aproveitando o momento que estava só, a Bíblia diz que ele orou. Ele passou alguns momentos em oração com Deus. Seus discípulos estavam com ele, mas a Bíblia diz que, em dado algum momento, a multidão descobre aonde Jesus estava. A multidão fica sabendo aonde Jesus se localizava, e a Bíblia diz que a multidão se desloca até onde está Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para aquele povo e enxergando neles a necessidade de ser atendido, a necessidade do povo ser abençoado, a necessidade do povo ser evangelizado, a necessidade do povo receber a oração. A Bíblia diz que Jesus, ele deixa o seu luto de lado e vai atender às demandas daquele povo. E quando eu li esse texto, eu consegui compreender um pouco do que é ministério, do que é chamado. Por que Jesus deixou o luto de lado? Para poder atender às demandas daquele povo, porque isso se chama ministério. No ministério, as minhas dores nunca estarão acima da minha chamada. Os meus dias tristes, os meus dias nublados, os meus desertos, os meus vales nunca poderão estar acima da minha chamada. É por isso, irmãos, que ministério é para poucos. É por isso que ministério verdadeiramente só é para quem tem chamada. Púlpito não é para meninos. Altar não é para garotos. Ministério não é para irresponsáveis. Ministério não é para imaturos. Chamada não é para qualquer um. Ministério é para quem suporta a dor. Ministério é para aquele que tem resiliência. Ministério é para aquele que tem raiz. Ministério é para aquele que tem base, e bases firmes em Deus. Porque muitas das vezes nós vamos ser tentados por causa de uma fase ruim, de um momento que não é muito bom. Nós vamos ser tentados a abaixar a guarda, a embainhar a espada, a baixar o escudo e só sentar para lastimar. Em ministério não tem tempo para chorar os mortos. Ministério, irmãos, não tem tempo para nós sentarmos do lado da viúva e chorar com ela. Ministério é que nem Ezequiel. A Bíblia diz que ele perdeu a esposa pela manhã, mas à tarde tinha que estar profetizando. Ministério é desse jeito. E aí Jesus começa a atender aquele povo. Jesus ora, Jesus prega, Jesus abençoa. Naquele momento Jesus também multiplica pão e peixe para eles comerem. Só que dado algum momento, Jesus entende que a obra não é só desta banda de cá. Tem uma outra margem, tem uma outra banda, tem um outro lado que precisa também ser atendido. Só que Jesus está ocupado com o povo desse lado de cá. É como Jesus dá uma ordem para os discípulos: entrem no barco e passem para outra margem. Entre no barco e passe para o outro lado.
E a Bíblia diz que de bate-pronto, de imediato, os discípulos entram no barco e começam a viagem. Aí o texto diz que Jesus está despedindo a multidão. E despedida a multidão, Jesus continua ali sozinho. Aí você aprende ainda o que é ministério. Ministério, irmãos, é você se alegrar enquanto está com a multidão. Mas depois que a multidão vai embora, é você e Deus. Ministério, meu irmão, não é baseado em multidão, em plateia, em flashes, outdoor, a luz da ribalta sobre os nossos olhos. Ministério firme, meus irmãos, é feito quando todo mundo vai embora e você fica só. Lembra de Marcos capítulo 2? Quando a Bíblia diz que desceram o aleijado pelo telhado, e a Bíblia diz que ele saiu curado andando pelas portas. A gente se alegra com aquilo porque é Bíblia, porque é Deus, porque é milagre. Só que teve uma hora que o culto acabou, irmãos. O aleijado foi embora andando, o povo foi embora abençoado. Só que aí quando todo mundo foi embora, alguém lembrou do que, pastor? De olhar para cima. E quando olhou para cima, o buraco estava lá ainda, irmãos. Está entendendo? E a pergunta é: quem que ficou depois que o culto acabou para ajudar a consertar o telhado? Não é assim, pastor, ministério? Deus tremendo, aleluia! Ministério, irmão, não é aparecer quando a casa está cheia. Ministério é aparecer depois que todo mundo vai embora para ajudar a consertar o telhado que ficou aberto. A manutenção do telhado fica para quem? Para aqueles que têm compromisso com a obra. Porque a maioria é oba-oba, a maioria é movimentação, a maioria só aparece em tempo de congresso, festividade, mas os obreiros da obra de Deus, os verdadeiros, ficam depois que todo mundo vai embora para consertar o buraco que ficou no telhado. Aleluia. Ministério exige de nós esse tempo a sós com Deus, irmãos. Aleluia. Ministério exige esse tempo de particularidade que ficamos com Deus com o joelho dobrado. Sem oração, irmãos, não tem ministério firme. Sem oração não tem chamada firme. Enquanto houver uma mãe de joelho, sempre terá um filho rico. Enquanto sempre houver uma esposa de joelho, sempre haverá um esposo rico na presença de Deus. No início de caminhada, eu ouvi o meu pastor simples dizer que oração de mãe e de esposa tem perna e anda e tem asa e voa. Era um jeito simples ele dizer que oração de mãe e oração de esposa, ela é eficaz. Glória a Deus. Então priorize esse momento a sós que você tem com Deus. Essas meia hora de oração que você passou aqui com o joelho dobrado, você não sabe o efeito que ela vai surtir na eternidade, irmãos. Esse momento a sós que você passou com Deus aqui nessa manhã com Deus, Deus brindou sua casa, Deus cortou laço, Deus cortou a lança, Deus está trabalhando ao teu favor. Porque vida com Deus é uma vida só, é uma vida a sós com Deus. E Jesus está a sós orando e o barco está indo. Só que a Bíblia diz, irmãos, que em algum momento da viagem, os discípulos se encontraram em uma situação totalmente desfavorável. Primeiro, porque o barco já estava muito afastado da margem. Segundo, a Bíblia diz que o mar estava revolto naquela noite. E terceiro, a Bíblia diz que o vento era contrário. Já percebeu o que é um vento ao contrário? Toda navegação, todo instrumento náutico, ele precisa de vento. O barco só sai do lugar com a ajuda do vento, daqueles dias. Hoje é de motor, é lógico. Mas naqueles dias, o barco precisava do vento para se locomover.
O barco, para chegar no seu destino final, precisava da ajuda direta de um vento. Só que o vento a favor é aquele vento que bate atrás da navegação e empurra o barco para frente. Esse é um vento favorável. Só que aqui não, aqui o vento é contrário. Eles estão querendo continuar à frente, só que o vento está combatendo e trazendo eles para trás. E eu estou falando aqui, irmão, de um barco que todo mundo tem que pegar o seu leme e remar. É um serviço braçal. Então eles estão gastando tempo, gastando energia, eles estão cansados, eles estão exaustos, estão remando, mas não estão saindo do lugar. Por quê? Porque o vento é contrário. Então o vento contrário não deixa eles sair do lugar. Eles estão patinando. E em algum momento da nossa vida, essa é a cerneira da mensagem nessa manhã. Em algum momento da nossa vida, a gente vai começar a patinar. A gente vai começar a escorregar, sem conseguir sair do lugar que está. Tem tudo para crescer? Tem tudo para chegar? Tem tudo para desenvolver? Tem tudo para evoluir? Tem tudo para prosperar? Tem tudo para dar certo? Tem, só que em algum momento a gente vai patinar, a gente vai escorregar. E aí a pergunta é: por que o vento é contrário? Aí, irmãos, Bíblia responde Bíblia. Aqui em Mateus, você só vai ver Jesus dizendo assim: entrem no barco e passe para o outro lado. Mas quando você lê Marcos, você vai ver que Jesus deu uma ordem: olha, entre no barco e vão para Cafarnaum. Aí em João capítulo 6, outra informação para nós entender porque o vento é contrário. Em Marcos, Jesus mandou eles ir para onde? Cafarnaum. Só que em João capítulo 6 diz que eles estavam indo para Betsaida. Irmão, Cafarnaum, direita, Betsaida é esquerda. Então Jesus traçou uma rota. Jesus traçou um planejamento. Jesus acertou o relógio, o GPS deles. Olha, a Cafarnaum, a obra é Cafarnaum, o projeto é Cafarnaum. Só que eles, por conta própria, estão querendo ir para Betsaida. Aí, irmão, não tem outra, é vento ao contrário. Porque toda vez que Deus traçar uma rota para você, toda vez que Deus traçar um planejamento para a nossa vida, toda vez que Deus traçar um cronograma para a gente, e a gente por conta própria quiser tomar o nosso próprio caminho, você tem a certeza, o vento vai ser ao contrário. Deus está traçando planos para mim e para você. Deus já tem um planejamento fiel ao meu respeito, ao seu respeito. Deus já tem um roteiro, e o roteiro de Deus não falha. O roteiro de Deus não tem imprevistos. A história que Deus escreve ao nosso favor é uma história fiel. O roteiro de Deus, cujo Deus é o autor, Deus não erra, Deus não se engana. Pegue qualquer autor de filme, de novela, eles vão ter pelo menos 2 finais. Por quê? Todo autor de novela, ele prepara 2 finais para a novela. Por quê? Porque conforme o andamento da novela vai, ele vai entender qual é o final melhor. Ou seja, nem o autor de um filme, de uma série e de uma novela tem definido um roteiro no final, mas Deus não. Deus, ele já tem um roteiro certo, com começo, com meio e com final da nossa vida. A programação de Deus não erra. Deus já traçou para você um futuro de excelência, um futuro de glória, mas em algum momento da nossa vida a gente quis traçar a nossa própria rota. E aí, irmãos, o vento é o contrário mesmo. É aquele famoso jargão de crente pentecostal, que é uma verdade.
verdade, você pegou prova com a sua própria mão. Porque a rota já foi traçada. O planejamento já foi elaborado. Aí vem a gente com as nossas péssimas escolhas, com as nossas péssimas companhias, com o nosso péssimo testemunho, aborda e traça a nossa própria rota. Só que ali o vento ao contrário não foi para atrasar a obra, irmãos. O vento ao contrário ali não foi para prejudicar ninguém. O vento ao contrário ali não foi para ameaçar quem está como tripulante naquele barco, nem muito menos para afundar o barco. O vento ao contrário era para trazer eles de novo do começo, para eles poderem recomeçar de novo da maneira certa. E aqui a pergunta é, irmãos, em que momento a gente começou a falhar? Deus trouxe a gente aqui nessa manhã para a gente recalcular a rota. Essa é a palavra que Deus gritou no meu ouvido ali, ó, enquanto eu estava orando. Eu quero recalcular a rota de alguém. Porque em algum momento, irmãos, a gente se perdeu nessa viagem. A pergunta é, meu pastor Livio, em que momento a gente passou a errar como pai? Meu Deus, é forte. Em que momento a gente começou a errar como mãe? Aleluia! Em que momento a gente começou a errar como casal? Como esposo? Como esposa? Em que momento a gente começou a errar como servos e servas de Deus? Estava tudo indo tão bem, irmãos. Quando eles saíram da margem, estava tudo bem. Aleluia! Estava todo mundo alegre. Todo mundo, talvez, a Bíblia não diz pensamento meu, todo mundo comentando de Jesus. Você viu? Mesmo perdendo o primo João Batista, ele atendeu todo mundo, abençoou todo mundo. Que culto maravilhoso, que culto glorioso. Então vamos para onde ele mandou, sem que em algum momento alguém resolveu mudar a rota. É às vezes assim na nossa vida, irmãos. É um casamento que está indo bem, é um convívio com os filhos que está indo tudo bem, só que em algum momento o negócio começa, irmãos, a degringolar. Em algum momento o negócio começa a descer ladeira abaixo. E a gente vai perdendo o controle, irmãos. A gente vai perdendo o manejo. Aí a gente aprende que na nossa própria viagem, a gente nunca esteve no piloto. A gente sempre esteve no banco de carona. Aí as situações da vida assumem o piloto da nossa vida. Coisa que era para Deus estar no controle. Era para Deus estar na direção. Só que por causa da nossa teimosia, desobediência, rebeldia, a gente perdeu o leme da nossa própria casa, irmãos. A gente perdeu a direção da nossa própria vida. Irmãos, eu sou pastor há quase 25 anos e sempre a gente atende casais que começam bem e estão terminando mal. Hoje, um conhecido nosso está sendo enterrado agora ali no Vila Rio. Ele aceitou, reconciliou com Jesus domingo passado e quando foi ontem ele se enforcou, tirou a própria vida. Está entendendo, irmãos? Em algum momento, alguma coisa começou a degringolar na vida desse homem. Em algum momento, alguma coisa deu errado para ele, a ponto dele entender que ia acabar errado e tirou a própria vida. Não, irmãos, a viagem só vai terminar com tragédia se você quiser. A viagem só vai acabar com naufrágio se você quiser. O barco só vai afundar se você quiser. Mas se você deixar Deus recalcular a rota de novo, o nome de Jesus vai ser glorificado. Porque Jesus deu uma ordem, nunca esse barco vai afundar. Olhe a Bíblia e veja qual o barco que Jesus estava nele